Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas, Lucas Postalski II, e continuando a comparação laço de ida pelo nosso amigo de ânimos, vamos falar dessa vez sobre quem era o melhor guerreiro entre os de adaptação à pólvora dessa vez. Onde estamos comparando aqueles guerreiros que possuíam tanto armas de fogo quanto espadas e outras armas brancas juntas. Que possuíam ou não armadura, mas que já tinham armaduras mais leves, já não se preocupavam tanto em cobrir o corpo todo com aço. E nesse caso temos para comparar corsários, samurais, mosqueteiros ou soldados europeus comuns, rebeldes da Guerra Civil Americana ou rebeldes da América no geral, sejam dos Estados Unidos ou de outros países aí, da América Hispânica ou até do Brasil. Podemos comparar também os soldados do Império Chinês, que eram um pouco diferentes dos soldados do Ocidente. E eu acho que ficar colocando mais coisa na comparação eu vou estar enchendo linguiça sem necessariamente falar quem era melhor ou pior. Então, a ideia basicamente é que nós estamos comparando guerreiros que são mais ou menos equivalentes. Todos eles possuíam armas de fogo, davam uns tiros com pólvora aí. Todos eles, de certa maneira, tinham alguma espada, alguma lança, alguma baioneta, sei lá, na ponta da arma de fogo, para lutar corpo a corpo quando tivesse sem pólvora. E embora alguns desses possuam alguma forma de armadura e outros não, nenhum deles possui um corpo completamente recoberto de armadura. Então estamos comparando coisas relativamente parecidas, embora com variações de períodos históricos muito grandes. O que, assim como no outro vídeo lá, do cavaleiro lá e dos outros de armadura pesada, lógico que vai ter seus impactos. Porém, nesse caso aqui, a coisa vai ser um pouquinho mais equilibrada, uma vez que as diferenças de datas não são tão grandes quanto no outro. Uma vez estamos falando de século XVI até o século XIX. Estamos comparando, sei lá, 4 séculos no máximo, entre o mais antigo e o mais novo. No outro tinham comparações que passavam de 1000 anos ali, então 4 séculos é pouca coisa perto disso. Já são coisas muito mais próximas. Então vamos lá. Primeiramente, eu acho que o mosqueteiro ou o soldado clássico de formação militar acabaria eventualmente sendo o melhor deles, com a ressalva de poder perder eventualmente para o corsário por um fator de mentalidade e não necessariamente de força física ou de qualidade técnica. Se vocês repararem, em ambos os casos provavelmente são os que menos possuíam armadura, até por terem provavelmente as melhores armas de fogo entre si também. Não que os samurais possuíssem armas de fogo muito ruins, as armas de fogo dos samurais eram boas, as armas de fogo dos soldados imperiais chineses era até um pouco melhor do que as dos samurais na época, uma vez que o Japão só conseguiu força para vencer os chineses após substituir samurais por soldados de modelo similar aos europeus. Antes disso, eles não conseguiam vencer os chineses, no máximo resistir a eles. E, sem dúvida, a arma do soldado europeu clássico ou do mosqueteiro, o famoso mosquete ou baioneta, é um elemento muito importante de ressaltar porque era um rifle naturalmente mais preciso que os demais. Sim, os mosquetes só foram substituídos de vez quando entraram os rifles modernos, as espingardas e carabinas. E fuzis mesmo, né? Porque eles perduraram literalmente até as divisas do século XX, né? Por serem armas mais precisas, armas com alcance melhor e com uma precisão melhor a um alcance maior. Armas com algum pavio? Sim, mas com gatilho, porque muitas outras armas de fogo tinham pavio sem gatilho, então você colocava fogo e tinha que ficar mirando eternamente. Ah, o cara saiu da mira. O cara não disparava. Então eram armas de fogo com um tempo de resposta melhor e com uma precisão melhor. Até por isso que o soldado clássico ocidental acabava sendo melhor. Mas, novamente, isso não impediu eles de serem derrotados pelos revolucionários americanos nas guerras em que isso ocorreu, uma vez fator mentalidade, assim como isso não impediu que esses soldados clássicos tenham sido derrotados por corsários em muitas batalhas contra piratas ao longo da história, novamente por fator mentalidade. Nem tudo no mundo é moldado por força ou quesito técnico. Mas vamos dizer que tanto o revolucionário americano quanto o pirata, o corsário, eles não eram tão tecnologicamente ou tecnicamente inferiores também. Pois, de certa maneira, as armas comercializadas no Ocidente eram as mesmas. Talvez uma mais avançada para alguns do que para outros, mas, de certa maneira, é uma versão mais adiantada ou mais atrasada da mesma arma. Enquanto as armas comercializadas no Oriente já não eram necessariamente as mesmas. E aí que vemos a grande diferença, no quesito da arma de fogo em si, uma vez que as armas orientais tendiam a ser menos precisas e mais lentas de recarga. Não estou falando que elas eram uma porcaria, só estou falando que elas eram um pouco piores, um pouco mais lentas principalmente na hora de atirar, porque o advento do gatilho acelera muito em relação ao pavio comum. O gatilho você deixa um pavio engatilhado, e aí quando você aperta, você toca esse pavio na pólvora e já estoura o negócio.
O que numa arma de pavio convencional, você ia ter que botar fogo no pavio e esperar seus 5, 10 segundos até a arma disparar, né? O que daria margem para mais imprecisões, né? Então, nesse quesito, os orientais ficariam em desvantagem. Outro elemento importante ressaltar é que as armas de fogo orientais normalmente eram produzidas na China e não no Japão. Então, os samurais tinham acesso a armas, vamos dizer assim, de segunda, tanto dos chineses quanto dos ocidentais. Então eles eram guerreiros com armas de fogo, mas eles de fato eram os guerreiros mais avançados da época? Não, eles eram tipo os caras que tentavam dar um jeito de se virar e não se ferrar tanto, mas não eram super guerreiros. Não era lixo também, né? Porque venceu um monte de batalhas, venceu um monte de coisa, resistiu, cumpriu sua função, mas não eram super guerreiros. Tanto é que foram extintos antes destes soldados convencionais nesse período. E foram substituídos, inclusive, por esse modelo de soldado no Japão. Já o soldado chinês, ele segue uma lógica parecida com a do samurai, porém um pouco mais próxima da lógica europeia, vamos dizer assim. Não é tão voltado ao passado com uma armadura, embora os soldados chineses dessa época ainda usavam alguma armadura, mas já era mais aquela armadura de peitoral, de elmo, alguma tornozeleira ou cotoveleira, mas já não tinha um corpo tão recoberto quanto o samurai. Embora mesmo o samurai não tinha um corpo tão recoberto, porque a armadura era mais em partes sensíveis, e é uma armadura voltada para a mobilidade, mais do que para propriamente ser resistente em si. Nos casos ocidentais, os soldados comuns tinham peitoral, e em alguns momentos históricos até elmo também. Alguma herança advindo da cavalaria ainda, mas que, como foi se comprovando com o tempo, perdeu sua funcionalidade, né? A ponto de os do século XVIII e XIX praticamente só terem peitoral como armadura, quando tinham peitoral, né? Os demais, por serem guerreiros, vamos dizer assim, não militares, guerreiros, vamos dizer assim, os piratas e corsários geralmente eram criminosos, mas não eram militares treinados por um governo ou por uma força armada forte. Os civis das revoluções americanas, a mesma coisa. Tinham as desvantagens de serem, vamos dizer assim, não serem nascidos para a guerra. Eles se adaptaram a uma situação de guerra, mas eles não eram propriamente nascidos guerreiros, ou feitos desde suas origens para isso. O que é uma outra coisa bem interessante desses guerreiros aí, desse período já pós-pólvora, é que do período pré-pólvora, praticamente todos eles, quando eram guerreiros, eram treinados desde nascimento para poder lutar. Os dessa época não. Ah, pegou um jovem mais forte aí com uma capacidade melhor de atirar, vai virar guerreiro. Ah, esse aqui não se deu tão bem com o tiro ou quis fazer outra coisa da vida, vai fazer outra coisa. Desses da era pós-pólvora, acredito que só o samurai siga uma coisa ainda assim parecida com o cavaleiro do passado, ou dos guerreiros do passado. A tradição de treinar desde pequeno, desde cedo, desde sempre. Mas os outros demais tinham essa característica de já seguir algo mais próximo de um soldado de hoje, né? Porque a arma de fogo, de certa maneira, era um equalizador de poder. E era um equalizador de poder tão grande que fez revolucionários americanos vencerem a guerra, né? Uma vez que o fator mentalidade deu mais força a eles do que o próprio treinamento dos outros. E com relação às espadas e armas brancas desse período, eu acredito que a katana tenha sido provavelmente uma das melhores espadas desse período. Honestamente, eu sei que é bom ter uma baioneta na ponta do seu mosquete para poder usá-lo como lança quando estiver no meio de uma luta e acabou a bala, né? Mas ainda assim, eu acredito que uma espada era melhor do que ter uma faca na ponta de uma arma. Acredito que os sabres navais aí também, que os corsários usavam, eram muito bons. No caso, talvez fosse até um pouco melhores que da katana pela sua proteção dos punhos. Porém, eu acredito que sejam inferiores à katana por causa de alcance, uma vez que sabres navais não eram tão compridos quanto as katanas. Ou katanas. E em termos de sabre, eu acredito que a katana tenha sido o melhor sabre desse período. Agora, em relação aos floretes, rapieras e coisa assim, eu acredito que de longe a Tiantao chinesa tenha sido a melhor espada, uma vez que é uma espada muito leve e ágil. E embora pequena, ela é tão ágil, mas tão ágil que ela não dá tempo de resposta para outras armas brancas. Um espadachim que domina seu uso consegue literalmente parar qualquer golpe de outra espada. E ela é muito mais cortante do que uma katana, assim, a Tiantao. O que a torna tipo uma coisa muito mais letal nesse ponto. Embora, novamente, eu acho que a era da pólvora tenha sido dos atiradores e não dos espadachins. Mas fica aí essa minha visão. Eu acredito que, considerando os guerreiros da era da pólvora inicial, os melhores espadachins eram os do Oriente e os melhores atiradores eram os do Ocidente. Porém, vejo os atiradores como superiores aos espadachins nesse caso. Uma vez que prevaleceu na história os atiradores, não os espadachins, né? Então, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha respondido a dúvida de certa maneira. Sei que sobra crítica pra caramba a ele. E, com certeza, uma viagem, o que eu falei aqui nesse vídeo. É uma comparação que deve existir milhares de maneiras de criticá-la e dizer que ela tá errada. E, sem dúvida, deve estar mesmo. Por esse ou aquele motivo. Mas enfim, diz aí o que você achou. Até a próxima, nobre amigo.